Sejam bem-vindos ao podcast Magia Cigana de hoje. Nós temos aqui 3 convidados super especiais para essa temporada, para essa edição do mês de outubro, o mês Soen, o ano novo celta, o mês das bruxas. Então, tudo a ver com a magia cigana. E a gente traz aqui 2 veteranos e uma artista plástica que repete, né, um programa comigo, que é a nossa querida Elaine Bandeira. Trazemos aqui Aretusa, empresária proprietária da loja Lua de Sari, que vem com uma gama, né, de entretenimento dentro da cultura cigana, desde os oráculos lançados por ela, até as viagens que ela está organizando para São Maria de la Mer. E ao lado dela, o nosso querido e também veterano integrante da companhia de dança Nara Figueiredo, em Canto Oriente, Rodrigo Amaru, que a gente começa por você, Rodrigo. Vamos lá. Você que é tão antigo no entretenimento e você sabe que a cultura vem mudando, como tudo no nosso cotidiano tão atribulado, a internet. Sim. Acho que você entrou no meio da cultura cigana quando ainda não havia o acesso ao Facebook e Instagram, se eu não me engano. Ainda estava começando o Orkut, né? Orkut. Engatinhando ali com o Orkut. Orkut. Você que é acho que o bailarino mais antigo da Nara Figueiredo na atualidade, Nara que inclusive esteve aqui, inclusive a gente recebeu no programa passado, que vai ser exibido, inclusive que foi gravado hoje com o Gustavo. O que você acha que mudou nessa jornada em relação ao entretenimento, aos eventos ciganos, e o que você acha que mudou para melhor e o que você acha que está faltando agora? Então, foi crescendo muito, né? Antigamente eram poucas as festas ciganas, né? Quem dominava era a Nara, a Lumiar também, né? Eram os que dominavam essa parte de festa cigana. Antigamente o que eu via, né, era mais o amor à dança. As pessoas iam para poder se apresentar nos eventos. Hoje em dia eu já vejo mais uma disputa, uma vaidade. Uma vaidade, uma coisa mais ligada a ego. Isso não existia antigamente na dança cigana. As pessoas eram mais próximas, mais amigas. E existia até um pouco isso na dança do ventre. Você via essa rivalidade. Na dança cigana, quando eu entrei há 20 anos atrás, não tinha isso. Ultimamente eu tenho percebido isso e esse ataque, né? Eu não sei se é por conta hoje em dia dessa globalização, né? Da internet. Isso, da internet, né? E você acha que isso vem influenciando negativamente nos eventos que você acompanha como bailarino? Ou você acha que a Nara ainda consegue filtrar muita coisa? Sim, de certa forma consegue sim, mas tá afetando sim. Você acha que na contingência, na galera, nos simpatizantes que vão assistir os eventos, você acha que houve um crescimento ou uma queda? Houve uma queda, sim. Pelo que devido a esses tipos de coisas, né? Talvez a galera... Divergências de pensamento. Divergências de pensamento. Então você acha que mudou muito? Mudou. Você como dançarino, como bailarino da companhia da Nara, que é tão antiga, você deve ter acompanhado uma transformação também dentro do setor espiritual, na espiritualidade. Por que eu falo isso? Porque como a gente o podcast Magia Cigana, ele abrange tudo. E muitas das vezes a gente não recebe muito essa temática da espiritualidade que a gente vai receber hoje aqui com nossas participantes, que são da velha guarda também como você, que é a Aretusa e a Elaine, que são ligados à espiritualidade. Mas você, como um bailarino de entretenimento, eu sei que você era, inclusive, um adepto do protestantismo. Sim. Como é que foi essa migração do Rodrigo evangélico para o Rodrigo Amaru aqui na dança? Então, eu cresci, né, com a minha família, por parte de mãe, a minha avó evangélica, por parte de pai, o pessoal católico, e ninguém era adepto dessa parte espírita. Eu, desde pequeno, sempre tive meus dons, né? Sempre eu tinha minhas visões, contava para minha mãe, ouvia vozes. Ela chegou até a fazer exame, né? Para poder saber se eu tinha algum problema. Não tinha detectado nada, nenhum problema auditivo, nem na cabeça, nem nada. E eu sempre diferentão, né? Por conta disso, sempre tive as minhas intuições e não sabia como lidar com isso. Aos 17 anos, né? Na escola, eu conheci uma menina e falei para ela, eu confiei nela, minha amiga, e confiei a ela as coisas que eu via, que eu sentia, e comecei a falar com ela. Você é igual a minha mãe, vou te levar na casa dela para poder apresentar a minha mãe para você. Chegando lá, ela me explicou sobre o mundo espiritual cigano
e me deu um livro. Eu não lembro mais o livro hoje em dia, mas tinha uma roda cigana nele. Aí cheguei na aula no dia seguinte e ela me entregou o livro. Na hora que ela me entregou o livro, tinha um colega nosso que fazia aula com a Nara, o Zarge. O Zarge. Ele Isso. tá bem? O Zarge tá bem. Hoje ele não tá mais no mundo cigano de dança. Não tá mais na dança. Você lembra dele, né? Lembro. Então, Antigo. aí o Zarge, isso daí é uma bandeira, é uma roda cigana? Ela por quê? Você conhece esse livro? Você é espírita? A menina, né? A minha amiga Marluce. Aí ele, não, eu não sou espírita não, mas eu faço dança. Vocês Dança querem... cigana. Ele falou, tu quer ir lá assistir? Pra ela, né? Se você quiser, vai você também, porque ele Era bem, eu lembro. era bem esquisitinho, Bem, né? Naquele tempo comigo. Depois que ele virou meu amigo. Aí cheguei lá, aos 17 anos, cheguei lá no Clube dos Sargentos, lá que ela dava aula. Sobre o sargento da aeronáutica ali em Cascadura. Isso, em Cascadura. E quando eu cheguei, eu me apaixonei. E com o tempo eu fui vendo, né, conhecendo as pessoas do mundo, ligado ao mundo espiritual, e fui tendo as respostas para tudo que eu via e sentia desde criança. E aí eu encontrei meu mundo. Foi quando eu me descobri no mundo cigano. E nunca mais consegui sair. Há 20 anos. E eu me apaixonei. Há 20 anos. Há 20 anos. Aretusa! Aretusa tem uma história. Gente, eu amo essa família, né? A mãe dela, as filhas, esposo, eles moram no meu coração há muitos anos. E a Aretusa tem um trabalho muito específico, que além de empresária, ela é, vamos dizer assim, ela é multifacetada no que difere, no que relaciona a cultura cigana, né? E todos os seus segmentos. Eu digo isso em relação a... Por que eu falo isso? A Aretusa, ela não só leciona projetos com os oráculos, ensinando, mas ela também organiza viagens, ela vai falar sobre isso. Minha querida amiga, depois de tantos anos recebendo podcast. 10 anos sem se ver. 10 anos. Como é que foi essa jornada? Você na Tijuca com a Lua de Sara, onde você organizava chás, onde você fazia todos os movimentos culturais, e você, 10 anos, se dedicou à minha família. À sua família. E volto agora. A sua filha mais novinha está com quantos anos? 15. 15 anos. E a mais velha? 17. 17. E vocês viajaram por vários países, Sim. Egito, você vai falar sobre isso. Você está nesse projeto imersivo com Saint-Marie de la Mer e lançou um oráculo. Eu quero que você fale sobre isso. Como que foi passar esses 10 anos na dedicação da família, que é uma pregação cigana, e voltar com a inauguração da Lua de Sara agora no Barra Garden? Como é que foi como é que foi esse projeto? E como você ressuscitou isso, que eu soube que você queria ir embora, depois do falecimento da sua mãe, você queria ir embora do Brasil, Sim. E você acabou ficando. Como é que foi reestruturar a Lua de Sara no Barra Garden? Em 2016, eu fui para o meu recolhimento, tá? Recolhimento que eu fui cuidar da minha família. Eu estava desde 2007 numa batida muito grande. Eu atendia 10 pessoas por dia dentro da loja do Shopping 45. Da Tijuca. Da Tijuca. Eu estava muito cansada e eu precisava de mim, de um tempo de me reconectar com o meu eu, como mulher, como mãe, como esposa. E eu queria viver a energia cigana. Como assim viver a energia cigana? Eu cheguei para as minhas mentoras, eu tenho 2 mentoras, uma egípcia e uma espanhola, e falei o seguinte: eu quero viver isso. Me leva para o Egito, me leva. E ela, pois bem, te levo sim. E me levou para o Egito e conheci toda a magia que aquela cigana falava comigo dentro daquele tempo todo, eu vivi lá dentro. Vivi dentro do Egito. Naqueles 15 dias eu mergulhei dentro do Nilo, eu naveguei dentro do Nilo e fui para Abu Simbel, eu fui para Óbidos, eu fui para vários lugares, fui para o Templo de Dendera, eu fui para Luxor, e Luxor eu fiz magia dentro de Luxor. Fui para Santa Sara. Quando eu cheguei na França, eu me encontrei naquele povo, me encontrei naquela energia, me encontrei aos pés dela, de Santa Sara, porque Santa Sara não é Santa Sara Kali, é Santa Sarra. Kali é a negra, mas está aqui a verdadeira imagem de Santa Sara. E eu fui viver o lado espiritual e fui viver o lado cigano para mim, para a minha família. E quando você volta? Quando eu volto, tem a pandemia,
porque eu fui 19, aí teve a pandemia do final de 2020. 2020, aí 2020 ficou voltada para em off, ficamos E ali na 2000 família. e 2020. Aí o que aconteceu? Quando no auge da pandemia, eu já tinha o baralho, meu baralho ele era um baralho dobrado. Meu baralho era dobrado e só eu entendi aquele baralho. E a minha mentora falou assim: agora você precisa parir para o mundo. E ali eu reescrevi 69 cartas. Então vamos ver um pouco dessa 69 cartas. Foi tudo no veio de Santa Sara. Eu fiquei durante esse tempo todo. Dá uma olhada nele, ele é lindo. Então, aqui nós temos aqui a Amazona. Sim. Então, A Amazônia ela significa o encontro do elo espiritual e material. Quando fala do seguinte, o movimento que você vai dar na sua vida e autocontrole é a Amazona, com os 3 cavalos na areia da praia e com a mão solta. Então foi isso que aconteceu na minha vida. Hoje eu Você sou conectada com foi o livre. lado espiritual e o lado material. Então assim, hoje a gente está plena. Então assim, quando a gente solta a vida, né? Solta o autocontrole, a coisa flui. E como que foi o processo de criação desse oráculo? Então, o processo de criação em 2020 foi naquele auge da pandemia, eu fiz um ritual para Maria Madalena com outras mulheres e nasceu esse baralho com veio das Marias Santíssimas do Mar, Santa Sara e Maria Madalena. Aqui a cruz é a cruz cigana. Sim, a cruz de Camargue A cruz de Camargue. A fé está ancorada ao meu coração. Que é o também símbolo de Camargue, de Saint-Marie de la Mer. de Saint-Marie de la Mer, que está aqui no verso, sim, né, também. Sim, esse baralho ele foi terminado, né? Foi assim, ele ficou esses 5 anos ali, eu fiquei naquela assim, gestando, porque a verdade é essa, ele foi gestado, ele nasceu há pouco tempo, ele nasceu este ano. Ah, ele nasceu este ano. Ele nasceu este ano. O que significa o gato? O gato significa flexibilidade e astúcia. Astúcia. Isso. Seria a raposa do baralho cigano, não? A raposa, ela até tem o ele aí do raposa tem cigano. também? Sim, mas quando fala da astúcia e da flexibilidade, ela fala o seguinte, vamos usar a inteligência, porque a raposa ela é um pouco mais traiçoeira, sabe? Ela se beneficia, o gato não. O gato, ele tem aquela pose dele, tipo assim, me sirva. A anciã aqui traz uma carroça a sabedoria, atrás. A sabedoria, o tempo, a vivência. Porque para o povo cigano, tanto de sangue quanto espiritual, os mais velhos são muito importantes. Por que você colocou aqui Le Chenorri, que você botou algumas palavras em romanê aqui? Sim, os Chenorri ciganos. é criancinha. A criança, sim, Por as que você crianças botou ciganas. Por que você botou em romanês? Por que eu coloquei E em algumas romanês? palavras tem em português, ou casamento. Sim, e também tem romanês, tem francês. E Você tem... quis globalizar o baralho, é isso? Sim, eu quis trazer um pouco do povo Sinti-Manouche, que é do sul da França, e quis também trazer um pouco o nosso Brasil e um pouco o nosso da França, porque é toda uma mistura que eu fiz. Tanto que tem La Maison, É o Ritano, então tem um pouco espanhol, ele tem toda uma mistura da nossa, vamos dizer assim, da nossa globalização. A cornucópia. Sim, a cornucópia. Essa é pra mim, hein? Vou pegar essa carta pra mim. Não, mas tem outra. Tem outra? Tem outras. Tem outra mais poderosa? Tem o baú. O baú do dinheiro. O baú é mais do que a cornucópia? É muito mais, é o dinheiro, tô vendo aqui o baú. É o dinheiro. Mas a cornucópia... Sim, a cornucópia abrange tudo, né? A cornucópia abrange tudo. A cornucópia é poderosa, hein, sim, Aretusa? Sim. E Aretusa, esse processo, então, de elaboração desse oráculo, ele começa em Camargue mesmo. Começa em Camargue, nessa viagem de 2019, 2020. A Santa Sara tá verdadeira Santa Sara. Linda. A Santa Sara é isso aqui. Sim. Eu quando estive em Saint-Marie, estava falando a história antes de começar o programa, e foi uma experiência muito, muito bacana. Poucas pessoas tiveram esse tipo de experiência, porque eu estava num semiluto. Geralmente, algumas viagens minhas têm uma passagem meio down. E bota no baúzinho aí. E o que acontece? Depois você vai explicar como é que faz esse curso aí, para as pessoas entenderem sobre esse processo. Até porque as pessoas querem aprender, né? Não é isso, querem Alane? saber, querem de saber. verdade. Então, a Arilce, é uma bailarina cigana que você conheceu, já conhecia, e tiramos foto com ela, por isso que eu pedi para você mandar foto lá da festa do Paulo em agosto. E a Arilce disse assim, você tá onde? Eu falei, eu tô no Cabana de Lamar, que é o hotel que eu fiquei hospedado lá, junto com a nossa querida, que é anfitriã lá em Saint-Marie, de várias pessoas que são empresários no Brasil e que querem passar, mas não como você que organiza a excursão. Ela, porque é uma das cadeiras cativas do Brasil em Saint-Marie de la Mer.
E aí eu a conheci lá e tava no hotel e tava pra baixo. E aí ela disse assim, que horas são aí? Ah, são 2 horas da tarde. Então, tem um pessoal de acampamento, são meus amigos, que a Arius fala francês fluentemente, esses Manusha, que chamam eles Manusha. Manusha é pessoa em cigano. E aí ela disse assim, tem uns Sinti Manusha que estão vindo de Paris e que eles estão com os Bourdons no acampamento ali, liberando o mar da Provence ali. E eu acho que você devia ir lá. Só que eu acabei saindo com o celular e perdi a conexão. Chegando lá, tinha uma menina indiana, muito bonita, por sinal, adotada por uma francesa. Ela era Rajasthani. E ela estava assim, e uma menina, um francês casado com uma menina da Romênia, cigana. E aquelas misturas que só mesmo ali na Europa Oriental, com França, tem. E eles acabaram ficando próximos a mim e fizemos amizade instantaneamente. Uma coisa impressionante. O Down saiu na hora. Hoje Leão, né? Sim. Eu sou leonino. E aí o Down saiu na hora. E ali, naquele momento, o acampamento cigano começou a tocar um ritmo flamenco, né? Com aquela... Eles gostam muito. Que eles gostam muito. Os burdonos, aquilo... Eu comecei a taconear. E a indiana, que parecia que era Rajasthani, que provavelmente era cigana de lá, mas não sabendo, embora estava com a roupa, começou a dançar. Ela falava bem um pouco romanês, a gente se comunicou bem, ele falava mais ou menos, e a menina falava inglês, falava em espanhol comigo, inglês, a indiana. E aí, resultado da história, passou aquele período, coisas de magia de Santa Sara. Chegamos no Brasil, aí começamos a organizar a Marina para ir no ano que vem, só que eu não poderia ir naquele ano, que eu ia a Viena, com uma outra amiga, e aí o Cacuminho falou, então eu vou, que ela queria levar em caravana. Resultado da história. Eu acabei esquecendo. Aí a Manuela do Ricardo Vassiti, ela estava pesquisando os documentários, que ela queria ficar no melhor hotel. Aí ela falou, Roberto, você não vai acreditar. Eu tô vi uns documentários aqui, tem um documentário italiano, e que o documentário italiano, mas ele fez o documentário a partir de Saint-Marie de la Mer. Você aparece no acampamento dançando. Eu tenho a foto, obviamente. Não vou mostrar a foto aqui, que tem um monte de foto da Aretusa do Egito que eu preciso mostrar. Que eu tô no acampamento dançando, na hora que o italiano tá falando, os Zingari, não sei o que lá, eu apareço com a indiana, com a romena e com o francês, nós 4 dançando. O povo, um tava tocando castanhola, uma cena cigana clássica. Então, Saint-Marie revela esses sentimentos, revela esse encantamento que poucas pessoas têm para passar, como a Aretusa. E você, Aretusa, além do oráculo que você está dando esse curso, você dá curso na sua loja ou não? Do curso, sim. Quais são os dias do curso na sua loja? Terças e quintas. E aí, mas o curso meu é um curso individual. Ah, eu não dou curso para um monte de gente. Não dou curso assim. Por quê? Porque o meu curso é espiritual para aquela pessoa. Ah, é? Tem isso? Tem isso também. Mas então, esse personalizado não seria muito mais caro? É. Mas paga quem pode? Paga quem pode. É no Barra Garden? Sim, é no Barra Garden. E aí você... É desse oráculo? Ou não? É desse oráculo. Mas você dele. ali abrange... Tudo. Desde a entrada dos ciganos na Europa, desde a miscigenação, desde de como você vai... A origem do baralho, desde por que Santa Sara, por que os apóstolos entraram no sul da Galícia, por que... Tudo estou explicando, inclusive a magia. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Esse livro está todo em francês. Ele é a entrada da família dos apóstolos no sul da Galícia. Le Christ dans le Var. Isso, é a família crística que entrou em Saint-Marie. Em Saint-Marie. E fala sobre o seguinte, fala sobre Madalena no exílio. E esse livro é um livro... Volta só para você mostrar uma coisa muito importante sobre esse livro. Sim. Maria Madalena foi uma mulher que foi canonizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Está aqui, ó, o Papa Francisco falando sobre ela. Reconhecida, falando sobre o reconhecimento da mulher na igreja. Santa Sara, ela tem uma igreja. Ela fica na Basílica de São Michel. Então, quando fala sobre a cripta de Santa Sara, que é embaixo da igreja, ela é uma igreja, eu quero muito deixar isso muito bem claro, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Então, Madalena também
fala sobre essa parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Por mais que tenha o sagrado feminino, tem a parte dos apóstolos que fazem as caminhadas e as peregrinações, fala-se sobre a igreja falando sobre como é importante a mulher. Lá fora, a mulher, ela é importante. Sim, mas você falou sobre a questão católica apostólica. Sim. Santa Sara, pelo que se consta nos autos da Igreja Católica Apostólica Romana, não está oficialmente canonizada. Sim, não, ela não está canonizada. Eu estou falando sobre ela. Não, ela não está canonizada, sim. Tá, Roberto. Tá, porque quem tira Santa Sara da cripta, não só a família Bacite, como o bispo, ele vem trazendo. Não, sim. Ele vem trazendo. Não, Eles reconhecem ela, sim. A Igreja Católica reconhece ela como uma santa que recebeu os apóstolos na terra. Entende? Na terra da Galícia. É uma santa, ela não veio com eles, ela recebeu eles. Tanto que esse livro, se você olhar aqui, sim, fala sobre Santa Sara recebendo eles. Aqui está falando da família sagrada, quando eles são colocados no mar, e Santa Sara que acolhe eles. Santa Sara que acolhe eles. Pode falar. Santa Sara que acolhe a família de Jesus Cristo quando é posta para fora de Jerusalém. Entende? Por isso que quando eu falo que ela é reconhecida, porque ela, sim, tem esse veio. Não é uma coisa difundida para nós brasileiros, mas na Europa ela é, sim, reconhecida como uma padroeira do povo cigano, como é uma cigana que ela é reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, tem sim. Um fundamento. Tem. É porque o que acontece? Quando eu entrei em algumas pesquisas em Saint-Marie, e comecei em Arles, inclusive. Sim, conheço Arles. E em Arles, eu conheci um padre que havia me exposto uma série de histórias que envolviam, essa é a mais respeitada por mim, porque é bíblica, né? Mas ele colocou várias histórias acerca de Santa Sara, né? Acerca de Santa Sara. Agora, na sua opinião, Santa Sara, ela tem um veio bíblico ou mais místico, vamos dizer assim? Então, na sua opinião, como Aretusa, como sacerdotisa. Sim, então, na minha opinião, como Aretusa, vou te dizer que o sacerdócio tá de lado, porque eu fui como uma pessoa comum lá entender, e eu fui sedenta por informação. Eu gosto muito de aprender e de entender o que está acontecendo. Eu sou muito da lógica. Só vou passar uma breve passagem, porque essa mulher ela estava lá. E ela está lá todo ano. É uma freira, que inclusive ela estava no enterro do último Papa agora, e ela explicou o seguinte, que tem várias comunicações de Santa Sara, que Santa Sara não veio com a família sagrada de Jesus Cristo, ela recebeu eles lá. Ela era uma mulher cigana, nômade daquele espaço escura, que recebeu eles. Tanto as Marias ficaram com ela, Madalena foi para o exílio, foi para São Bomber, entende? E ela está nesse... As Marias que a Aretusa fala aqui... Jacobé e Salomé. Salomé e Madalena. Maria Jacobé, Maria Salomé e Maria Madalena. Isso. E aí elas seguem e Sara permanece em Saint-Marie. Em Saint-Marie, mas Jacobé e Salomé também, tanto que os restos mortais dela, que está as relíquias. As relíquias está lá, tanto que eu coloquei aqui no meu baralho. Tem a carta das relíquias. Tem a carta da fé. Quando fala sobre a fé que está ancorada no nosso coração, é um ritual que tem dentro da igreja com as velas grandes. Eu, infelizmente, esqueci. Minha culpa, minha máxima culpa. Esqueci essa vela, porque é a vela. O babado acontece na vela. Essa vela grande. E eu, infelizmente, eu esqueci, mas ela está retratada aqui. Esse aqui é o animal do povo Sinti, que é o ouriço. O ouriço, sim. E aqui fala-se sobre o ritual que acontece na igreja quando desce as caixas. Esse é o ritual das velas. Ah, sim. Aí o que acontece? As caixas dos restos mortais de Salomé e Jacobé desce e todos os ciganos com a vela fazem suas orações e apagam direto na caixa. E levam essa vela que se usa o ano inteiro para o outro ano pegar de novo esta vela.
Você fez o ritual? Eu não fiz. Fiz o ritual da vela. Eu tenho a vela. Eu também apaguei lá na caixa. Mas eu não fiz esse ritual. Eu fiz o ritual. Você fez o ritual. Acho que tem até uma foto. Eu acho que tem uma foto de você falando sobre isso que eu apaguei. Eu não sei se o meu marido mandou. Mas isso aí é o que acontece lá. O auge da missa é isso. É as caixas descendo, a gente cantando em francês, com as velas acesas, fazendo suas orações, seus pedidos, ali naquele momento, e apaga a vela na caixa. O ouriço, existe um baralho romano, que inclusive inspirou a Miriam, eu acredito, porque ele é de 1986, inspirou o Lila Romar, e que existe no baralho da Miriam não tem, mas nesse baralho romano tem, e que é essa carta aqui, o nome dele em romano é Bero. Eu vou te mandar, é o ouriço. Galera, vamos ver agora aqui as fotos da passagem da Aretusa. A gente falou de França e a gente vai ver a passagem dela no Egito. Ela vai explicar, ela organiza excursões para Samarri e também para o Egito, para quem tiver interessado. E vamos ver, e a partir de janeiro ela já vai estar começando com esse projeto. Aí você no camelo, Aretusa no camelo. Esse aí parece Gisé, né? É Gisé isso aí? Gisé, vamos na próxima. Olha, ela é empoderada. Essa tatuagem é de onça, não? É uma onça aqui, ó. É uma onça. Tá todo mundo no meu clã. É minha onça, é minha pele. Olha só. É minha pele. Vamos na próxima. Aí Cairo de fundo, se eu não me engano. É o Cairo, isso mesmo. É o Cairo. Olha, empoderada. Então, essa foto aí não sou eu. É a cigana virada que pediu para andar no camelo. Você tá manifestada. Sim, ela pediu para andar no camelo. E assim... Dá pra ver que você tá com outra fisionomia mesmo. Ela. É a egípcia. Ela tem nome? Soraya. Muito bonito, hein, essa passagem. Próxima foto. Aqui aí a Bucimbel. Bonito. Eu amo esse lugar. Eu também. Eu tenho. Aí, foi aí que você fez o ritual ou não? Não, eu fiz em Luxor. Aí é Horus, templo do deus Horus. A minha cigana ela é sacerdotisa do templo de Ísis, mas ela trabalha muito com o lado de Horus também. Ela é egípcia. No caso, essa sacerdotisa, ela é um mentor espiritual. Obrigado, sim, Isabela. Sim. Então, ela é um guia espiritual. Sim, ela foi a primeira entidade que se manifestou. Foi a minha primeira entidade. Essa cigana. Sim. E como que é esse processo? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu na sua vida? Então, desde os 7 anos de idade eu jogo tarô de Marseille. Minha avó era cartomante, eu venho de uma família bruxal, de mulheres muito fortes. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, você conheceu, minhas tias. Então, todas elas eram do candomblé e da umbanda. E só eu que sempre fui diferente, igual a minha avó. Minha avó não era de nada também, era cartomante, bruxa, sacerdotisa. Você se considera bruxa? Então, sou bruxa, sou linda, viu? Toda bruxa pode ser linda. Então esse mês é seu. Esse mês é meu, então, nosso. Então, os kits de Halloween estão certos aí. Certíssimo, então você se considera uma bruxa. Uma bruxa cigana, vamos dizer assim. Sim. Uma bruxa de magia cigana. Sim. Então, não só da magia cigana, como da magia egípcia, da magia celta, de todas as magias, porque é tudo muito misturado, é tudo muito junto e tudo... É como se fosse uma colcha de retalhos. Vamos dizer assim, cada alinhavar da colcha de retalhos é um pedaço nosso, da nossa ancestralidade. Entende? Então, a gente abrange tudo. Eu venho de uma família que tinha essa parte de magia e eu comecei a ler. A minha infância, eu não tive infância, a verdade é essa, porque eu comecei a jogar, eu comecei a ver espírito, eu comecei a ter a noção do outro lado. Com 13 anos, a minha bisavó, já com 97 anos, falou assim para mim, vem aqui, menina sem uma perna, minha bisavó, mãe da minha avó, falou assim para mim, vou lhe dar uma coisa. Eu só jogava o baralho. O baralho não, o tarô. Meu tarô era da revista Astral. Lembra da revista Astral? Astral. Muitos anos atrás. Sim. E ela veio com o baralho cigano e me deu. E disse assim, todo mundo na família não tem isso, só você. E você vai rodar um mundo. E o seu baralho vai rodar um mundo. Eu tinha 13 anos de idade.
E eu falei assim, mas como assim? Eu não sei. Eu tenho uma fada, eu tenho um gnomo, eu tenho um altar. Sabe quando você tinha as coisas e não sabia o que era? Era o que eu tinha. E aquela senhora me deu o baralho e disse assim para mim, esse é seu destino. E dali eu comecei a jogar, dali eu comecei a ver mais coisas, e dali a minha trajetória, e comecei a conhecer mais esse lado cigano, foi pela dança. Da dança veio aquela mulher dizendo assim, Horus, olho de Horus. Aí depois que eu tinha casado, eu me casei cedo, me casei com 22 anos, e inclusive meu marido me resgatou, a verdade foi essa, porque... Leonan. Ele que trouxe mais essa cigana, porque essa cigana egípcia é casada com o cigano dele, Tuareg. Eles vivem juntos no astral. Foi um reencontro de almas, nós dois. Você disse que tem dois orientadores, duas... Sim, são uma espanhola e uma egípcia. Então, aí o que aconteceu? A espanhola você não falou ainda. Vou falar sobre a espanhola, que foram vivências muito interessantes. E quando ela falou do Horus, foi a primeira imagem que eu comprei para minha sala, né? Para decorar a sala, foi Tutankhamon. Eu adorava aquilo. E ela, o ouro de Horus, ela foi me dizendo que ela era uma cigana. Eu comprei uma boneca cigana, e da boneca cigana ela foi dizendo para mim o nome dela. Ele foi manifestando. As coisas foram se encaixando, até que chegou um ponto da minha vida que eu estava já grávida da minha filha de 17 anos. Ela disse assim, você vai me conhecer de verdade. Eu comecei a manifestar ela. Ela veio numa roda de Santa Sara pela rosa, e a roupa dela era verde com rosa. Ela dizia, sou uma rosa, saiba me pegar, porque senão eu te esperto. Ela dizia isso, sou uma Soraya. Rosa. A Soraya, sou uma rosa, sabe me pegar, porque senão eu te esperto. Tá bom, enfim. E nessa coisa, ela foi se desenvolvendo, ela foi falando, dizendo que a roupa dela não era aquela roupa rosa, era uma roupa branca, e que ela era sacerdotisa, e ali ela foi me mostrando o que de fato ela era, e me levou até o Egito. Então, assim, foi muito interessante porque ela foi me dizendo sobre a água, sobre o mistério da água, sobre o mistério da rosa, sobre o mistério dos óleos essenciais, sobre o mistério das areias. Eu trouxe muita areia, trouxe pedaço de tudo quanto foi lugar, entendeu? Inclusive a água do Nilo, me mergulhei na água do Nilo, foi maravilhoso. E, assim, foi um reencontro. Eu me reencontrei naquele momento. E, assim... Não só isso, e parecia que eu era nativa. Sabe quando você vai num lugar e parece que é nativa? No Egito? No Egito. Parecia que eu era nativa. Meu marido era o gringo, eu era nativa. Chegou um momento que foi... Aí eu vou dizer uma coisa que até que ficou um pouco muito... Foi chato isso. Eu fui muito assediada. Muito assediada por causa do meu cabelo preto, muito assediada por causa do meu rosto, muito assediada por causa do meu corpo. Infelizmente, tem essa questão no Egito. E aí, meninas, se forem pro Egito, só o olho de fora. Só o olho de fora, nada de braço, nada de camiseta, nada. Nem cabelo, porque o cabelo é precioso para eles. Então, assim, foi só esse momento difícil no Egito. Mas fora isso, maravilhoso. Por exemplo, naquele momento que a cigana estava no camelo, eu com certeza estava com um lenço. Entendeu? Eu tinha levado um lenço justamente para me cobrir, porque a mulher ela não pode andar daquela maneira. Entende? Então, assim, hoje ela se manifesta, ela conversa, ela dá as consultas dela. Minha cigana não joga, minha cigana não lê mão, minha cigana dá consulta e faz magia dentro da fogueira. Então, assim, é a mulher que dentro de uma tiçara que mete a mão no fogo. E esse momento de conexão com ela, eu tive que voltar, porque esses 10 anos, quando eu parei, em 2016, que fui cuidar da minha família, foi eu pedindo a ela para parar, foi eu pedindo a ela porque eu não estava mais aguentando, de tanta gente em cima, aí era evento. Você lembra, né, Roberto? Lembro. Era evento. Eu estava lá. Era o Proeper da UERJ, lembra disso? Era festa de não sei o quê. Era uma loucura. Lá. Era uma loucura. Era o tempo inteiro. Eu falei, minhas filhas muito pequenas. Gente, minhas filhas passaram por 67 babá. Tem noção disso? Quando chegou nesse 67 babá, eu falei assim, chega. Não quero mais. E a gente, o momento sou eu. E a gente, a Aretusa, assim, né? Nós, por exemplo, eu peguei essa época com a Aretusa, né? A mãe dela é uma pessoa maravilhosa, toda a família dela eu amo. Mas a Aretusa sempre foi muito, muito trabalhadeira e muito focada. Então, por exemplo, qualquer coisa relacionada ao documentário, ela intercalava com as consultas que realmente ela sempre foi muito procurada. E ela não queria deixar passar.
Então, por exemplo, teve um documentário que a gente gravou na loja dela, fizemos Foi capa de jornais comigo, foi juntos. capa de jornal. Ai, Fazia era muito capa bom. jornal do Povo Cigano direto. Sim, sim, nossa, era a maravilhoso. Aretusa era uma pessoa bem aplicada na cultura cigana. E a gente pegou uma época muito fértil, né? E graças a Deus, eu com loja em Niterói, ia me despencava lá pra Tijuca, a Aretusa, vem! Vamos dançar, vamos fazer um chá. verde. Eu fazia o chá cigano todo mês. Eu tenho que voltar com o chá cigano. Tem que voltar. Aí eu saía lá, chá cigano, todo fechava dia 24 minha loja e ia pra mês, dela. 24, olha, todo dia 24 do mês eu fazia o chá de Santa Sara, dava o pão de Santa Sara e era uma festa. O Shopping 45 era uma festa. Você não tem saudade da Tijuca? Olha, vou te falar, Tijuca de alegria, foi muito bom. Tenho saudade da Tijuca, mas assim, não voltaria com loja, tá? Não? Não voltaria porque eu moro em Jacarepaguá e pegar Grajaú, Jacarepaguá, isso ali na é muito época, perigoso. Por que você pegou na época? Você morava lá? Eu morava em Jacarepaguá. Não, na época da Tijuca. Da Tijuca, não. Eu cheguei a morar na Tijuca e depois eu me mudei pra Jacarepaguá. E foi onde começou a esfriar o negócio. Entendi. E a UPP não tinha subido ainda e tava aquela coisa de perigo. Eu falei, eu não tenho... Gente, eu abria a loja às 9 horas da manhã, eu começava a jogar às 10 e parava 1 hora. E ainda ia pro Alto da Boa Vista fazer trabalho pro cliente. Eu era uma pessoa, não era uma pessoa normal. Eu era assim, eu fazia trabalho, dava banho nos outros na cachoeira na noite. E ali tinha... ali faz isso hoje. E a Tijuca é um público interessante, porque ali tem... é um jardim encantado. Ali é um jardim encantado. Você vê que nessa época, ali era você, cada uma numa linha, obviamente, né? Mas ali, você, a da bruxa que... A Elka. Encontrei a Elka, foi ano retrasado. Elka parou de dançar, não, né? Elka, nada, a Elka tá com uma loja. Elka, quando me viu na Tijuca, ela, você é percussora da magia cigana. Da magia cigana. Não quero mais saber disso. Correndo, loura. Não, mas eu quero dizer... Não, mas eu quero dizer... Não, ela continua com a loja. Só com a loja, mas dança não. Então ela abandonou a dança, ficou no celta. Sim, toda a parte celta. Toda na cultura celta. A gente tava falando isso com o Gustavo aqui. Maravilhosa. Tinha raio, que é a cultura romana tradicional, que é também paralela. Tava ali pela Radoc Lobo, né? Pela Doc Lobo, a raio. E tinha e a Liane, que é... A Liane de Luna, que dança até hoje. E dá cursos. E dança, dá curso. E faz aquela coisa toda. Agora, obviamente, Barra da Tijuca tá melhor? Olha, eu vou te dizer, eu estou mais calma. Tá mais calma. Eu estou, assim, mais madura, né? Eu quero continuar do jeito que eu tô. Entenda o que eu quero dizer, Roberto. Eu vivi um momento muito intenso. Eu fiquei 10 Aquela anos explosão você não quer mais. Muito intensa de atender 10, 15 pessoas por dia. Aquela loucura. E faz isso, faz aquilo outro. Você não quer mais? Não me prenda. Foi o que eu pedi à cigana muito esse ano. Não me prenda. Por favor, não me prenda de novo enquanto em 4 paredes. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ser mulher, porque precisamos ser mulher. Não é isso? Precisamos ter um momento nosso. Então, assim, eu quero continuar no meio cigano, eu quero dar minhas consultas, eu quero fazer meus cursos. Vai ter o curso da Hotmart, vai ter o curso online pro povo, mas tem o curso individual, que é comigo. Que você tá, esse tete a tete, você tá valorizando mais. Sim. E como é que tá funcionando essa tua questão de cronograma com esses grupos de viagem para Samarrilha e Alameda? Então, tem um grupo da viagem, vai fechar até dezembro. Porque é o seguinte, a época de comprar passagem é agora, e aí a gente reserva tudo que tem que reservar para poder buscar o pessoal em Marseille, porque são 2h30 de viagem até Samarrilha e Alameda. Não, pega o ônibus. Não, a gente vai de carro. Você vai de carro? Vou de carro. Eu pego o carro no aeroporto e vou para lá de carro. Então, assim, não dá para andar ali sem carro. Eu fico no Leclos do Rounet, é longe. Então, o Leclos do Rounet é bem longe da cidade. Então, assim, 2 km. Você não passou por Arles? Passei por Arles, fui ali não é perto de Arles. Você passa direto e não entra por Arles, entra direto. Você vai pela aquela rotatória dos peregrinos. Onde ficam os cavalos. Aqui. Então, a rotatória dos peregrinos que entra pro sul de... Que tem um acampamento. Isso, tem várias coisas diferentes. Rural. Isso, a parte rural, que tem muita plantação, sabe de quê? De lavanda, gente. Lavanda, lá é bonito. Morango, então, os morangos desse tamanho assim. Morango, lavanda, girassol. Gente, a rua de Samarri, lavada de lavanda. E rosa. Tem muita lavanda. Rosa e lavanda. Rosas, mais rosas desse tamanho. Entendeu? Que a gente não precisa comprar em euro rosa, a gente colhe elas. E vem cá. Oxi! E vem cá. E essas viagens, os grupos organizados,
fecha até dezembro. Fecha até dezembro. E as viagens pro Egito, você tá organizando também para ano que vem? A partir de janeiro, para a gente poder viajar em setembro. Pro Egito. Pro Egito em setembro. Aí vai ter batismo no Rio Nilo. Eu consegui que a gente fecha o templo de Ísis para fazer ritual dentro do templo. Dentro do templo. Isso, fechado. Hoje em dia já pode ser fechado para o grupo de mulheres, entendeu? A pirâmide também pode ser fechada para a gente. Pode, para a gente fazer. Então, assim, tem várias coisas dentro do Egito que a gente pode fazer. Mulheres, porque antigamente não podia, não. Só quem tinha essa... É porque o Egito sempre foi tão muçulmano que a gente fica meio... E outra coisa, só quem podia fazer rituais era o povo da Amorque, que é o Rosa Cruz. Então hoje, a gente pagando, a gente consegue... Mas você tem uma pegada lá na Amorque, não tem? Tenho. Você tem um pé lá? Tem um pezinho lá na Amorque, ali da Barra da Tijuca, ali entre o Itaiangá e a subida do... Eu sei, aquela loja ali. Isso. Agora vamos lá, vamos voltar nessa sua questão da loja e do entretenimento. Você tá com um projeto de voltar com as festas. Já voltei. Voltou. Teve uma festa no Riviera del Fiore. Já fiz uma festa no Riviera del Fiore agora. O Paulo falou que bombou. O Paulo foi, ele tocou, foi bom. Foi músico oficial. Isso, foi músico oficial. O Paulo Ilogitans é o seu músico oficial por enquanto. Sim. Já foi o Melk, já foi o Encanto Cigano, e agora é o Paulo. Foi assim, era uma... E quando a gente botava todo mundo junto... Botava todo mundo junto pra tocar. Era maravilhoso. Eles todos se... Eita, filha, todo mundo ficava feliz. Não era? Era. E a gente dançava e depois... Tá tudo certo. Tem muita saudade desse tempo. Gente, é tempo que não volta mais. Verdade. Mas o nosso tempo também tá bom. Olha só, estamos belos e rejuvenescidos. Oxi! Querido. Você sabe quando eu te vi ali, não na festa que eu te encontrei, depois de 10 anos, mas quando eu te vi ali fora, você sabe que eu acho que você ainda ficou mais jovem de quando eu te conheci há 10 anos? Graças aos lápis! Graças ao bisturi! A gente não larga nunca mais isso! Falando em lápis, vamos ver aqui essa artista plástica, ela é maravilhosa, que ela não falou dessa arte em tecido que ela faz no programa passado. Como é que é? Mostra aí pra mim que a gente quer ver. Então, antes, né, foi uma dica da minha amiga Érica Rodrigues. Ela tem, né, um ateliê, o Arte Ateliê, que faz meus figurinos. Meu figurino também é dela. Maravilhoso. E aí ela me deu uma dica, né, que como eu sou artista plástica, né, eu sou pintora, eu faço telas, quadros, etc. E aí a proposta dela... Eu ganhei de presente esse quadro dela. Lindo! A proposta dela seria, Elaine, para ficar mais fácil para você até transportar, né, em vez de carregar peso, né, de quadros, por que você não faz em camisas? Estampa camisas. Aí eu já tinha pensado, mas sabe, a ideia veio e passou. E aí veio a minha cigana, né, a parte espiritual, gritando entre aspas, né, no meu mental. Eu não sou clarividente, eu não escuto, mas eu tenho a intuição. Sim. De fazer camisetas, camisas, tanto masculinas como femininas, para ciganos, espirituais ou não. Sim, vamos mostrar. Né? E personalizados, porque às vezes a gente tem a cigana, mas não tem nenhuma imagem. E você vestir, né? Você literalmente veste uma roupa em homenagem à sua cigana espiritual ou a parte cultural mesmo. Quem seria essa aqui? No caso, é uma entidade. Assim, foi a primeira. Foi a primeira? Quando eu fiz, não é a minha cigana, ela não permite. Eu já tenho ela desenhada, isso em 90. E como chama essa cigana aqui? 6, eu acho. É Esmeralda. Essa é a Esmeralda. Foi a primeira que me permitiu pintar e já falar o nome. E eu pintei ciganos também, homens, né, no caso. E aqui é uma amiga minha, Roberta Gemini. Robertinha Gemini, fotógrafa. Isso. Então eu fiz para ela. É ela, mas não é a Roberta, só que é a cigana dela, né? Sabão. É uma mistura da Roberta com a fisionomia da cigana dela espiritual. Então eu também fiz isso. Olha. Lindo. E aí você faz os ciganos também em tela? Faço. E aí é por encomenda, por exemplo, se Sim. o seu cliente
ele tem um espírito, ele tem uma entidade, A pessoa vai relatando. te relata, Isso. aí você acaba fazendo como se fosse uma psicografia, eu não Uma pictografia. Eu não sei se eu estou usando o termo certo, É. mas é quase isso, pictografia. seria, aí você faz uma pintura Isso. mediúnica. Isso. Uma pintura A mediúnica. pessoa Que me bacana. detalha. Isso. Você, no caso você faz essa pintura mediúnica, a pessoa te encomenda, relata, Isso. e aí você faz a pintura mediúnica da entidade numa tela ou mesmo no próprio tecido. A pessoa escolhe o suporte, a gente chama de suporte, né? Ou tela, ou parede, ou enfim, camisa. Ou camisa. É, aí a você camisa, pinta. a pessoa Quanto vai tempo pro fica desenho, pronta? né? Aí depende, né? Porque, como eu falei no outro episódio, né? No outro programa, eu sou professora da prefeitura, então eu tenho bastante tempo tomado, né, pela escola, dou aula para adolescentes, né, do 6º ao 9º ano, e EJA, dá trabalho também à noite. Mas a minha cigana já me cobrou, isso veio até na mesa de jogo também, várias vezes, que eu retomasse a minha essência artística com eles. Então, eu tenho uma missão, né, não é só questão financeira, mas é uma questão mesmo de vida, né, de reencarnação por ter pertencido. Você se acha uma cigana reencarnada? Sim, e foi confirmado no Centro Kardecista Leon Denis. No Leon Denis. Em 2003. Então você em vidas passadas foi uma cigana? A última vida foi. Eu conheci, foi incrível. Eu fui levar meu material de pintura, não tinha nada a ver com a parte espiritual, né? Eu fui levar para a pintora que estava expondo nesse centro, em Bento Ribeiro, inclusive, um bem tradicional, bem antigo, inclusive. E aí, lá, eu mostrando meu portfólio, né? Portfólio é aquela pasta com desenhos, com pinturas, que o artista usa, ilustrador, enfim. E eu levei para ela ver. O marido dela estava ao lado. O marido dela era vidente. Olha só. Então não foi uma consulta, não foi por, né? Nada é por acaso. Não, Tudo tá escrito. É a primeira vez que eu tô falando isso ao ar, que eu sempre falei isso para amigos íntimos, sabe? Mas aqui você revela sim. tudo. É a primeira vez que eu tô falando. Então, ele olhou para mim, tinham vários desenhos com várias temáticas. Então, e ele focou exatamente no Egito, que eu tenho, louca por Nefertiti, e nos ciganos, que eu tenho também desenhado. Mas eu tenho vários. Indígenas, africanos, enfim. E aí ele olhou para mim e falou: minha filha, você sabia que você já foi sacerdotisa no Antigo Egito? Na época das pirâmides? Você era escultora? Cara, eu fiquei assim... Você era escultora, você trabalhava com barro e a sua alma reencarna sempre trabalhando com arte. Você tem a missão espiritual de trabalhar com arte. Você nunca vai trabalhar em outro lugar. Olha só. Não me conhecia. Eu não estava a caráter, eu estava com o cabelo preso, não tinha argola, não tinha nada que pudesse sugerir, né, sugestionar que eu fosse... Uma artista? Não. Eu estava de calça jeans, camiseta branca, cabelo preso, nem viu o tamanho do meu cabelo e nada. Aí, ele falou isso. E ele falou: além disso, você também já foi cigana. E foi a sua última encarnação. E não tem muitos séculos, né? Falou várias coisas que eu não vou falar aqui. Sim, mas ele falou o seguinte: o que eu posso falar é... Foi a sua última vida, você pode ter certeza. Não tem muitos séculos. E você não aceitou ter desencarnado e ter saído do seu clã, que foi na Espanha. Eu fui arrebatada por aquele momento. Passou o tempo, 2003, foi incrível. Eu conheci uma outra pessoa, que era mãe da minha professora de inglês, também uma senhora advogada kardecista, maravilhosa, já desencarnou, dona Leda. E eu estava na casa dela, aí a minha professora Cecília, maravilhosa, que também já desencarnou, ela falou para mim o seguinte: Elaine, a gente já tem uma amizade, então eu vou te levar lá em casa para tomar um café. Eu falei: tá bom. Só que você vai conhecer minha mãe. Você não liga não, que a minha mãe é meio bruxinha, tá? Ela me
coloca às vezes uma saia justa, porque ela às vezes olha para a pessoa e fala umas coisas que a pessoa não espera. E eu fui. Só para resumir, cheguei lá, Dona Leda vendo televisão, novela, olhava, já era uma senhora, olhava para mim, olhava para a TV. Ela olhou para mim e falou assim: minha filha, sua cigana está aí. Oi? Sua cigana está aí do seu lado. Você sabia que você já foi sacerdotisa no Antigo Egito? Olha só. Não se conheciam. Períodos diferentes. E você sabia que você já foi cigana na sua última encarnação? Olha. Aí eu... O que esperar disso? Sabe? Eu fiquei... Mas existe um estigma do povo sacerdote, sabia? Sabe qual é? O quartzo rosa que a gente carrega. Sabe por quê? Porque a gente trabalha pro amor. Não só o amor próprio, como o amor universal. E a gente vem trazendo porque nós somos irmãs da rosa. Entendeu? Nós somos as irmãs da rosa. E o baralho, ele fala sobre isso. Porque as rosas da Madalena, ela foi sacerdotisa de Ísis. Madalena foi sacerdotisa. E no Monte São Baume, a floresta é de Ísis. Olha só. A floresta é de Ísis. Eu pintei uma camisa Madalena, tá? Tá? Eu pintei. Entende por que a rosa, ela se interliga? Sim. E ao sagrado feminino? Sim. A recuperação do poder feminino. É isso. Nada é por acaso, a gente não tá Sim. aqui. Não. Você não escolheu À toa. à toa. Essa conexão aqui foi planejada pelos astros. Foi sensacional. Agora, Rodrigo, voltando aqui ao nosso querido Rodrigo, você hoje tem um pé e um passo na espiritualidade, né? Sim. Você acha possível que a cultura cigana dos eventos, que a cultura cigana do entretenimento, ela consiga sobreviver como ela vem sobrevivendo através da Nara, sem essa conexão com a espiritualidade? Ou você acha que ela, em algum momento, ela vai precisar complementar isso para que ela consiga se manter viva dentro do meio Gaticanô? Quer dizer, dentro do meio da sociedade normal, não cigana. Então, eu acho que tem sim, né? Mesmo porque... Tem como sobreviver. Apesar de ter essa parte espiritual e a parte cultural, né? Eu acredito que elas até se interligam em algumas partes, mas que cada uma tem sua parte, né? De trabalho, de devoção, né? Você acha que a cultura consegue se manter independente? Porque quando a gente está falando do entretenimento, a gente está falando de pessoas que, por exemplo, como a própria Elaine, ela é da espiritualidade, mas também está no entretenimento. Mas ela tem uma vamos dizer, uma crença, né, interior de que ela veio uma cigana de outras vidas, mas não é uma cigana nessa vida. Sim. Então, existe também as pessoas com as suas, vamos dizer, com as suas bagagens, né, de sabedoria de outras religiões, de outros tempos e tal. E a cultura cigana, ela é técnica, ela é dança, como eu já vi, inclusive, professoras dizendo assim, não, aqui não tem espiritismo, aqui é só a técnica, aqui é só a cultura. Aí eu discordo também dessa parte só técnica, porque existe uma coisa, né, que é o sentimento, o coração. Desde o começo, quando eu comecei a dançar, o que me chamou a atenção no mundo cigano, né, que eu conheci, foi a gente poder dançar com a alma. Isso. A gente ter liberdade aí, de expressar nossos liberdade. sentimentos na dança. E eu acho que isso é muito importante. Isso. Entendeu? Não pode ser só técnica. A técnica é importante, Sim. é legal, mas sim. Você tem que dançar. É Mas livre. Você tem que É ser livre. livre. É livre. O cigano é É. livre. Isso. E a dança também. Agora, o cigano é livre, mas você tem orientadores. Eu sei que você foi aluno da Lu Barcelos. Ó, a Lu, minha irmã, veio você. Você foi aluno da Lu Barcelos, é aluno da Liane ou já foi? Não, ela sempre dançou comigo lá na loja. Sempre. Sempre, toda Você vez, contratava todo a evento, Liane? ela vinha. Você pegava a Outra Liane. coisa, a Liane era amiga da minha mãe. Ela desfilava. Ela era modelo e professora do Liceu de Artes e Ofícios. Lá do Liceu de Artes Do e liceu Ofícios. que a sua mãe... Lá que era dona de A curso de modelo e manequim. A mãe dela era uma pessoa fantástica. Saudade da sua mãe. Ai, A mãe dela não calma. perdoava. Eu lembro uma vez... Não, mas ela era justa. Muita Eu lembro uma vez coisa. nós temos um conhecido e que ele é oriental, né? E oriental japonês. Eu gosto muito da mãe dele, da família dele e tal.
né? Mas não vou citar o nome dele aqui, mas era oriental. E ele entrou pro candomblé. E a mãe da Aretusa sempre foi muito ligada, né, ao xirê. Sim, muito. Ela era Equede confirmada A de mãe Anitinha dela- da Oxum, A mãe dela era da Equede. Casa Branca. E eu sempre gostei muito de ter amizade com as pessoas de outras, maçom, Rosa Cruz, candomblé. Eu sou muito eclético, esse meu lado cosmopolita também tange para esse, né, para esse universo. E eu atraio as pessoas desses universos, né? E eu gostava muito de conversar com a mãe da Aretusa, que ela entendia muito. Qualquer coisa que você falasse de Vodum, se você falasse de uma sala, se você falasse da queda de um mucunã, de uma pintura de Iaú, ela conhecia realmente fundamentos básicos e que hoje em dia estão perdidos. E a gente conversando sobre essa questão desse oriental, aí eu falei assim, eu perguntei para ela, a senhora acha que uma pessoa de uma outra cultura, né, por exemplo, ele como um japonês, ele é capaz de incorporar um orixá africano? Aí ela disse assim, olha, você sabe que eu estava lá eu me perguntei isso, e eu estava lá na hora da saída, e quando ele foi dar o rum, ele deu o rum muito bem. Foi e eu mesmo. falei, o japonês incorporou realmente o Foi. rum. Aí eu falei, Ogum, Aí, isso aí, foi lindo. ela falou, foi muito bonito. E aí ela disse assim, eu acho, inclusive, Roberto, que é um preconceito. Eu tive ela disse que eu fui com a Aretusa no Matsara, e eu estava ouvindo uma pessoa do lado falar, e saiu uma moça negra, né, com um lenço, estava vestida até muito bonitinha de cigana, e a senhora do lado falou assim, porra, ela relatando, a mulher sim, falando. E ela disse, mas essa mulher não pode ter cigana. Porque Ela é negra, Foi. ela é da cultura. Aí a mãe da Aretusa disse assim, Roberto, você, por exemplo, que é muito ligado ao Cheyenne, Apache, que ela falava do xamanismo, né? Dos Apache que você estava me falando, você não tem linhagem Apache. Eu falei, não. Nem Cheyenne, eu falei, não. Mas você congrega você caminha nesse mundo. Eu falei, sim. Ela falou, eu acho que é por aí. E aí foi um grande ensinamento que eu tive da mãe dela. Eu disse assim, é verdade. Se a gente for olhar por esse aspecto, a gente no Brasil não pode ter esse tipo de preconceito. Não, Porque 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 se você for parar para pensar, se o japonês não pode ter um orixá, a outra negra não pode incorporar uma cigana, o outro também não pode entrar em outros universos, né? Porque a gente é uma teia, né? E por isso que a gente, aqui no podcast Magia Cigana, a gente trazendo essa rede de pessoas poderosas, como a Aretusa, uma empresária bem-sucedida e muito bem-sucedida no seu campo sacerdotal. Nós temos uma artista plástica, professor da prefeitura. Nós temos o Rodrigo, que trabalha também em empresa, mas que desenvolve muito bem o trabalho dele. Então, são pessoas que você vê a Aretusa com braços maiores dentro das atividades ciganas, no que vai falar sobre viagens, sobre oráculos, sobre o empresariado de loja e também de um roupa. pouco Ainda de tem a roupa. roupa. Gente, voltei com a confecção também. Sempre teve. Isso, sempre tive a confecção, só que agora eu me associei a Dani Ramush. A Dani Então, Ramush Ateliê. agora a gente está a Carmela e Ramush, que é também roupa cigana, todos os tipos de roupa, vamos botar assim, todos os tipos de roupa de todas as religiões a gente está fazendo também. Interessante sua camisa, a gente pode conversar, porque eu fecho na minha confecção camisa. Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Já Você ganhou, pode pintar e a gente... fornecedora de Isso aí, e também pode fornecer para a nossa loja. É isso aí. Entendeu? Então, gente, ó. A loja Lua de Sara. Viu? Já Isso aí. fechou. Então é isso, gente. O podcast Magia Cigana é uma teia de luz, é um encontro de amigos, de pessoas que às vezes eu não vejo há muitos anos, como a Aretusa, como a própria TT de Vachulé, que lembra da TT? TT tá viva, não tá? Tá sim. E outras pessoas que a gente... Teve um episódio no ano retrasado, a Aretusa, eu peguei uma bactéria, aí tava várias pessoas, tô rindo, meu Deus que me perdoe. Aí faleceu fulano de tal, Alex do Cigano Pablo, aí faleceu a Tanísia, faleceu não sei o quê. Tanísia Aí A faleceu? Tanísia também faleceu? Tá sabendo agora o podcast Magia Cigana? Ah, é? Gente,
gente! Elisa Costa. Aí eu- apareceu. aí Gente, muita gente. E a gente que é bem antiguinho, Aham. né? Aí eu falei, ai meu Deus, será que lá vou eu? Calma, gente. Que negócio é esse? Já pensou? Ai, graças a Deus, não foi a minha hora naquela hora, mas a gente fica pensando em quantas pessoas passaram nessa jornada Muitas. e como esse nicho, que é tão bonito e tão diversificado e com tantos profissionais maravilhosos, conseguem chegar até aqui e conseguem ainda transmitir toda a beleza, todo o carisma, toda a espiritualidade, a essência e a cultura do povo cigano. Até o próximo podcast. Beijo.